deixar punições para quem praticar atos antidemocráticos, fazer com que essas punições sejam ainda mais duras. Além disso, está em discussão uma forma de aumentar o controle do governo federal sobre a segurança pública do Distrito Federal. Uma das possibilidades, por exemplo, é a criação de uma nova força para proteger as sedes dos poderes e embaixadas. Depois de receber as propostas, caberá a Lula decidir se elas valem a pena ou não. Será, Deise, que essas propostas elas vão parar só mesmo nessa questão de segurança patrimonial, como parece, ou elas podem avançar como foi a ideia da malfadada ideia do Bolsonaro em criar a Agência Nacional, a Autoridade Nacional Antiterrorismo? Eu acho que o problema não é esse. Eu não gosto quando a gente tenta resolver um problema muito amplo, pegando só um pedacinho e aí damos nomes e modificações e achamos que aquilo vai ser resolvido dessa forma. O problema da segurança no Brasil ele é muito maior, a gente já discutiu várias vezes aqui no Linha de Frente sobre isso. Não adianta, como foi cogitado pelo governo inicialmente, tu desmembrar as pastas, o Ministério da Justiça para uma pasta de segurança. E a gente falou nisso também, que a pasta de segurança ela precisa sim de mais incentivo, a segurança pública precisa de incentivo, mas o problema ele é muito maior do que essas medidas que o governo está tentando tomar. Então, é necessário fortalecimento da polícia, é necessário que a inteligência da polícia seja unificada e não esses pormenores. Bom, o coronel aqui pode falar muito melhor do que eu, mas não esses pormenores. Me incomoda muito quando tu pega um problema muito grande e tenta resolver só no pedacinho. O problema da segurança no Brasil, da segurança em Brasília, não é só esse que o governo está demonstrando agora, ele é muito mais amplo. Começa unificando a inteligência das polícias, isso já vai ajudar muito. Coronel, olha, as monarquias caíram porque passaram a confundir a realeza com os palácios e não com a nobreza dos reis. Concorda? Exatamente. O que eu vejo aqui nessa notícia é preocupante, porque em muitos países totalitários houve a criação de polícias, de forças policiais, forças militares, sob controle direto do Estado, que fazia uma polícia política forte. Nós temos aí a NKVD na Rússia, a SS, SA, uma série de policiais de países totalitários que a gente vai lembrando, são vários aí. Agora, me causa mais estranheza... A polícia dos costumes iraniana, vamos lembrar, né, que tem, mesmo depois dos protestos, continua reprimindo a liberdade das mulheres. E o que a gente nota aqui é que eles querem criar uma força policial para aumentar o controle sobre a segurança pública no Distrito Federal. Mas peraí, por quê? Eles que melhorem a polícia militar de lá, que já é uma polícia, mas eles querem ter o controle, não deixar na mão do governador. Eles que melhorem a Polícia Federal, que já é uma polícia que tem suas definições, que pode auxiliar nessas partes. Outras coisas que eu vejo aqui, criação de uma nova força para proteger a sede dos poderes e as embaixadas. Para isso existem as Forças Armadas, que é uma das missões das Forças Armadas, é essa também. Então, se valorizar as Forças Armadas, pagar um salário adequado, valorizar esses homens e mulheres que estão aí para defender a pátria, e agora estão se falando em criar uma nova polícia. Então, não é a criação de uma nova polícia para defender patrimônio, é para defender interesses. Eu que estou no poder, eu acho que isso é certo, então a polícia vai fazer o que eu quero. Então é uma forma aqui, é um absolutismo que eles querem implantar, não só no Distrito Federal, mas em todos os estados. Isso vai ingerir diretamente no poder dos governadores, isso vai trazer um problema muito sério na segurança pública. E o que me assusta, gente, o que me assusta, novamente falando como policial, é saber que o crime organizado cresce a cada dia, é saber que o roubo, o furto, as mortes, sequestro do Pix, cada dia, tráfico de entorpecente, cada dia cresce assustadoramente no país e esse governo não fala em combater isso, aliás, faz o contrário. Inclusive o Dino está querendo tirar essa luta da Polícia Rodoviária Federal contra o crime, não vai ficar só como polícia de trânsito, e nós sabemos que a Polícia Federal ao longo dos anos tem apreendido milhões e milhões de toneladas no tráfico internacional, e esse serviço está sendo extinto na Polícia Rodoviária Federal. Então a gente vê que eles querem aqui criar uma força paramilitar, uma força parapolicial para interesses próprios, não é para interesse governamental ou interesse da nação. Quer ter uma segurança adequada? Invista nas suas polícias federal, polícia militar, polícia civil, nas guardas municipais que já prestam um excelente serviço. Está faltando gente? Aumenta o número de pessoas e paga adequadamente. Gente para fazer isso tem condições, não é necessário a criação de uma força
paramilitar, política, porque é isso que eles estão querendo fazer. É outra questão também, né, Marcelo? Investe em educação, porque o que a gente viu em Brasília não foi um fenômeno de uma quadrilha criminosa tradicional, né, de uma facção criminosa conhecida. Não é foi um crime, mas não decorre do problema de criminalidade, dos crimes que a gente vê no Código Penal. O que a gente viu ali foi falta de cidadania. São crimes que decorrem da falta de conhecimento em cidadania. Exato. As pessoas que fizeram aquilo não sabem a consequência e a gravidade do crime. Exatamente. É falta de cultura, falta de conhecimento. Eu vou pegar um ponto do que o coronel falou, olha que coisa curiosa. O senhor trouxe dos estados totalitários. Eu sempre tive problema com relação ao Ministério da Justiça e Segurança. Porque somente os estados com governos centralizados e que concentram poder, criam a ideia de um Ministério da Segurança, que é o Ministério do Interior, que tem o papel de dar conta da segurança de todo o seu território. Um país das dimensões do Brasil, isso já se resolveu pela autonomia que é dada aos governos estaduais para que eles trabalhem a segurança com as suas políticas próprias. Olha que coisa mais interessante ainda. Essa ideia de criar uma polícia centralizada, porque o que se quer é isso, a partir de um núcleo em torno do qual vai se expandir para as demais, como o senhor falou. Pois é, que nós já temos hoje, inclusive, a Força Nacional, que já existe. Eles querem criar mais uma. Mas olha que coisa curiosa, coronel. Isso vai... E para este grupo que respeita tantas diretrizes dos organismos internacionais que existem, são sérios e têm uma função diante do mundo, eles, inclusive a ONU, ela prescreve que as polícias deveriam ser municipalizadas, porque é exatamente as polícias no município é que tem condição de resolver o problema da inteligência, resolver o problema do relacionamento humano, resolver o problema de conhecer quais são as causas e consequências de todos os atos. Mas aqui no Brasil, os municípios, a maioria dos municípios não tem como manter essa. Mas eu estou apenas dizendo Mas a Constituição, ela diz que a segurança pública cabe às polícias militares, civis, corpos de bombeiros militares, etc. Entendeu? Perfeito. Mas o detalhe que eu estou dizendo, mesmo assim, o que está sendo prescrito ali vai contra até a normatividade, as orientações que são dadas pelos organismos que eles são signatários e defensores. Ou seja, eles estão sendo extremamente contraditórios. Esse que é o problema. Isso é uma questão que eu acho que é importante. No caso do Distrito Federal, né, quem paga a Polícia do Distrito Federal é a União Federal. Mas tem outro detalhe. E a Polícia Militar do Distrito Federal, ela cuida da segurança também da sede da União Federal também. Mas olha qual é o detalhe. É uma circunscrição de competências ali, diferenciado. Olha qual é o detalhe. Por exemplo, por qual razão que se criou a Assembleia... a Câmara Distrital, porque lá, na realidade, é uma prefeitura que é tratada como governo. E tem o representante, que é o governador. Antes, quem cuidava de Brasília era uma comissão especial do Senado Federal. Exatamente por causa disso que você falou. A partir daí passou a ter governador, passou a ter uma Câmara Distrital e passou a ser responsável pelo policiamento, independentemente de receber esses recursos que vêm do governo federal. Mas cabe a ele porque se imaginou que administrativamente seria mais racional tendo o governador, ao invés de ficar nas mãos de uma comissão especial do Senado. Aí você tem, por exemplo, eles querem aumentar para criar uma proteção para os 3 poderes. E a Polícia Federal Legislativa? Essa é a função dela. Eles já são treinados, são muito bons, ganham muito bem e sabem. É só aumentar o efetivo. Eu não estou indo contra a sua tese, não. Mas a Polícia Legislativa cuida da segurança do prédio do Poder Legislativo. Exato. Não do Poder Judiciário, não do Poder Executivo. É só identificar qual é o limite deste espaço. E, a partir daí, se atribui exclusivamente à Polícia Legislativa, à polícia que toma conta do Supremo Tribunal Federal, ao Batalhão de Guarda Presidencial ou alguma polícia que possa ser criada e aumenta o efetivo, resolver os problemas. E agora, com relação a embaixadas, por qual razão? O que eu estou querendo acenar para o mundo? Que o brasileiro quer matar embaixador, quer pegar diplomatas? O brasileiro não faz isso e, para tanto, já tem as Forças Armadas. E a segurança das embaixadas cabe à própria embaixada. Cabe à própria embaixada. Felipe, algumas considerações. Não, claro. O que me chama a atenção nessa matéria, o que me preocupa de fato, é que a direita e a esquerda, teoricamente, usam os mesmos instrumentos, né? A direita, no golpe militar, criou o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, para perseguir o inimigo político. E a esquerda, quando assumiu o poder agora, né, você vê, por exemplo... mas a gente viveu um estado de exceção, sim, né? Sim, mas a esquerda, por exemplo, assumiu o poder agora... Era um estado de exceção. Aí pega, por exemplo, a Advocacia Geral da União, cria-se um departamento interno da AGU para combater as fake news. Ou seja, aí agora estão discutindo endurecer as penas relacionadas à defesa do Estado Democrático de Direito.
O meu medo, Pavinato, só para resumir aqui e concluir, é que esses conceitos determinados, defesa do Estado Democrático de Direito, defesa da democracia, possa ser utilizada para perseguir quem pensa diferente de você.